A vida, muitas vezes, nos joga em territórios desconhecidos antes mesmo de sabermos o nosso próprio tamanho. Olha, essa frase ela tem uma força incrível e ela dita perfeitamente o tom do material que a gente vai mergulhar hoje. Porque parando para pensar é fascinante, né? Como aqueles perrengues que a gente passa lá atrás, quando ainda somos muito pequenos, sem preparo nenhum e sem pedir licença para o destino, como essas coisas acabam virando o cimento, a base mais sólida de quem a gente vai se tornar lá na frente. O prumo da vida, das linhas da infância aos alicerces do destino. Na nossa análise de hoje, vamos desconstruir uma jornada real que é simplesmente fantástica. É a história de como os desafios de um menino construíram a fundação definitiva da sua vida adulta. E o legal é que essa narrativa é riquíssima, cheia de paralelos com o mundo da construção civil, sabe? É literalmente onde as linhas da infância se cruzam com o alicerce do futuro. Seção 1. A chegada em Pinhas. O terreno bruto de uma nova vida. Bom, o ponto de partida dessa história leva a gente para um cenário super desafiador. A família sai lá do sudoeste do Paraná, de Pato Branco, rumo à capital. E o destino coloca eles num bairro meio esquecido que na época dependia de outra cidade. Olha, Pinhais naqueles tempos era puro chão de terra batida. Infraestrutura parecia algo inatingível. E é aqui que entra uma figura gigantesca no início dessa história. A mãe, Dona Ana, com aquela garra de leoa que não aceita derrota de jeito nenhum. Assim que ela recebeu a oferta de um espacinho no terreno de uma conhecida, ela não perdeu um único segundo. Foi lá, comprou umas madeiras e ergueu uma casinha de tábuas na mesma hora. O suficiente para abrigar e proteger a família das tempestades da vida. Uma verdadeira força da natureza. Agora, o que é muito interessante observar aqui é o contraste brutal do dia a dia daquela nova casa. A mãe precisava sair super cedo para trabalhar e garantir o sustento. E o menino, que estava ali, mal entrando na adolescência, ganha uma missão enorme. De um lado da balança, ele tinha uma responsabilidade de adulto, cuidar do irmãozinho bebê, o pequeno Sandro. Mas do outro lado, ele ainda era um garoto, com vontades incontestáveis de garoto. E isso é perfeitamente simbolizado por uma pipa, que ficava ali sempre bem escondidinha embaixo do sofá, mantida o mais longe possível do medo e das proibições da mãe. Seção 2. A pipa e os espinhos. Os primeiros testes da estrutura. Só que, como a gente sabe, a energia de criança sempre acha uma fresta para escapar. A jornada segue aqueles passos clássicos de um romance de infância. Numa tarde, aproveitando que o bebê dormiu, o menino vai soltar a sua pipa e a linha arrebenta. Ele sai correndo desesperado pelas ruas para resgatá-la e vai parar num terreno baldio. E é lá que o destino coloca na frente dele uma garota, trepada num muro completamente destemida. Pronto. As pipas viram uma desculpa perfeita para encontros diários, culminando naquele clássico primeiro beijo no portão. Porém, pairando sobre esse romance todo, tinha uma nuvem bem escura. A ameaça constante da mãe da menina. Super rigorosa, com aquele radar materno implacável e que já tinha deixado ordens claríssimas de que não queria o garoto por perto. E aí a física e a inocência não perdoam descuidos. Chegamos ao momento da grande queda. O garoto, morrendo de medo da bronca, não quis pular o muro para o quintal proibido para buscar água. Ele fica lá em cima só esticando o braço. A menina, num momento de brincadeira, dá um puxão. Sem nenhum equilíbrio, ele despenca do lado de dentro. E o pior, aterrissa direto numa daquelas barreiras de plantas cheias de espinhos da horta. Uma dor aguda, fina, com um agravante terrível de uma farpa atravessando brutalmente a carne do dedo bem por baixo da unha. Dá aflição só de imaginar. Mas olha que coisa forte. É exatamente aqui que a narrativa ganha um peso emocional impressionante. Ao perceber a garota em prantos, chorando muito e assumindo a culpa pelo que rolou, o que o menino faz? Ele engole aquela dor absurda e solta. Fica tranquila, isso não é nada. Isso marca o nascimento mais puro de um instinto protetor. Ele absorve aquele impacto traumático e assume as consequências sozinho, mostrando que a estrutura daquele jovem já começava a desenvolver uma resistência surpreendente. Seção 3. O desaparecimento de Sandro. O terremoto que testa a fundação. Depois daquele trauma doloroso, as coisas no bairro mudam rápido e o encanto pela pipa acaba. A febre da vez agora é outra, balões de papel.
É a obsessão de todas as crianças. E num fim de tarde, a euforia coletiva simplesmente explode quando um balão profissional, um modelo gigante conhecido como Lampião, cruza o céu vindo de longe. Ninguém pensa em mais nada. Começa uma caçada frenética em bando, todo mundo correndo em direção à mata, o que resulta no resgate extasiante desse imenso troféu colorido. Era o auge da alegria infantil, uma baita conquista. No entanto, quando ele volta para casa com o peito estufado de orgulho da missão cumprida, a realidade simplesmente desaba. Imagina o gelo na espinha na hora da pergunta: onde está o Sandro? O berço estava completamente vazio. O irmãozinho, que ainda estava ali ensaiando os primeiros passos engatinhando, tinha desaparecido por completo. Toda aquela euforia do resgate vira cinzas na hora, dando lugar a uma força-tarefa desesperada. A criançada se divide apressadamente pelas ruas de terra. É uma corrida sem rumo, dominada por um pânico absoluto e pelo peso esmagador de uma responsabilidade que havia sido negligenciada. Paralelo a todo esse caos, o bebezinho Sandro, impulsionado por uma descida na calçada e por uma energia que não acabava mais, tinha conseguido engatinhar sozinho para bem longe. E olha que fato assustador! Bebês determinados podem engatinhar a uma velocidade de quase 2 quilômetros por hora. O resultado? Ele foi parar a quase 1 quilômetro de distância de casa procurando o irmão. Uma realidade aterrorizante. E isso ilustra, de um jeito brilhante, a grande virada na mentalidade do protagonista. Graças a uma intervenção providencial, uma vizinha idosa acaba encontrando o bebê e devolve ele são e salvo. Ufa! Mas, quando a mãe chega do trabalho, o cenário emocional estava todinho traçado pela expectativa. O garoto tinha certeza absoluta de que ia receber a maior surra da vida por ter quebrado uma confiança daquelas. Só que a realidade foi transformadora. Em vez de violência, teve só o alívio profundo de uma mãe que estava aterrorizada. Uma gratidão extrema pelo final feliz e uma conversa muito, muito séria sobre a falta de opções e de creches que eles tinham. Sinceramente, o impacto dessa escolha de não punir foi formidável. O menino percebeu que o silêncio e o alívio dela doeram muito mais fundo do que qualquer castigo no mundo. Aquela reação, cheia de graça e compreensão, cravou definitivamente nele o real significado da palavra compromisso. Daquele dia em diante, ficou perfeitamente claro que falhar com as responsabilidades da vida nunca mais seria uma opção aceitável. Seção 4. O alicerce do destino. Concretando as fundações permanentes. Aquele susto insuportável serviu para encerrar de vez um ciclo incerto e iniciar uma nova fase. As fundações provisórias dariam lugar a algo definitivo. A família consegue se mudar para um novo loteamento, contando com o apoio crucial da patroa da mãe, o que finalmente dá a eles acesso a uma creche segura para o irmão. Isso permite ao garoto adotar uma nova postura diante da vida. Vamos ver como isso se constrói passo a passo, literalmente? Aquele jovem decide assumir sua parte no peso do mundo e entra de cabeça na construção civil. O passo 1 é aprender o ofício duro, na raça, atuando como ajudante de pedreiro no meio de homens feitos. O suor e o aprendizado levam ao passo 2, ajudar a construir a primeira casinha de alvenaria para a própria família, que depois evolui para uma maior. O avanço não cessa até chegar ao passo 3, onde essa mesma pessoa, hoje, atua na análise de grandes áreas, na regularização de terras e estruturando com sucesso absoluto investimentos no mercado imobiliário. E isso amarra com perfeição o nosso conceito principal de hoje. O alicerce, na engenharia, é aquela base sólida e capaz de suportar as grandes cargas de um prédio. Mas, na biografia que analisamos, o alicerce definitivo foi concretado justamente a partir daquelas experiências brutas do passado. A agonia física da farpa entre os espinhos, o pavor de encontrar um berço vazio, cada uma dessas cicatrizes serviu como um material perfeito para moldar a firmeza mental, o apego inegociável ao trabalho e a dedicação total à família. O que nos leva a um pensamento crucial. A nossa história não é feita de acasos, é feita de fundações reais. É praticamente impossível observar essa trajetória que começou lá numa rua esquecida de pinhais e não mergulhar numa autoanálise profunda. Pensa bem, quais são as dificuldades cruéis ou os temidos espinhos que a gente enfrenta hoje, que não são meros acidentes do destino, mas sim a concretagem silenciosa das bases mais inabaláveis do nosso próprio futuro? A compreensão da estrutura da vida é simplesmente fascinante.
Bom, o nosso aprendizado de hoje fica por aqui. Um grande abraço a todos que acompanharam essa reflexão e até à nossa próxima análise profunda.